Tudo começou quando Channing Tatum apareceu em uma foto oficial do elenco vestindo uma camiseta de Gambit para promover o universo compartilhado dos X-Men e do Quarteto Fantástico da Fox. Naquela época parecia que estava tudo certo para ele viver o personagem. O plano era introduzido em X-Men Apocalipse e logo depois ele estrelaria em seu próprio filme solo. Mas como sabemos, nada disso saiu do papel. Então, vamos investigar o que realmente rolou nos bastidores para causar esse cancelamento e imaginar como teria sido essa versão do Gambit com o Channing Tatum. X-Men 2! Com o sucesso de X-Men, a série animada no início dos anos 90, a popularidade do Gambit explodiu, tornando ele um dos X-Men mais famosos, se não o mais famoso de todos naquela época. Mas, apesar de toda essa fama, o personagem passou anos lutando para conseguir estrear no cinema. No primeiro filme dos X-Men, ele chegou a ser incluído no roteiro inicial, mas tanto o personagem quanto a Sala de Perigo acabaram sendo cortados por falta de orçamento. A tentativa seguinte de trazer o Gambit para as telonas aconteceu durante a produção de X-Men 2. James Benford, que era dublê do Hugh Jackman, foi o escolhido de última hora para fazer uma ponta como o herói. A cena aconteceria durante o momento do Cérebro Sombrio, quando o Professor Xavier é forçado a atacar telepaticamente todos os mutantes do planeta. No entanto, essa participação foi cortada da versão final do filme mais uma vez. Mesmo assim, o Gambit ainda deu as caras como um easter egg com o nome dele aparecendo rapidamente na tela do computador do vilão Stryker. X-Men, o confronto final. Já para o filme X-Men 3, o diretor Bryan Singer tinha planos concretos de introduzir o personagem da maneira correta e estava até de olho em Keanu Reeves para fazer o papel. Mas esses planos novamente foram por água abaixo quando Singer abandonou o projeto para dirigir Superman: O Retorno. Mesmo com a saída dele, a ideia de incluir o Gambit ainda foi explorada. Um rascunho do roteiro colocava ele como um estudante na escola Xavier, criando uma rivalidade romântica com o Homem de Gelo pela atenção da vampira. Já a outra versão o mostrava como um dos prisioneiros mutantes libertados pelo Magneto na cena do comboio. O ator Josh Holloway quase ficou com o papel, mas teve que recusar contra sua vontade por conflitos de agenda com as gravações da série Lost. Para substituí-lo, os produtores chegaram a escalar Channing Tatum, mas o papel acabou sendo cortado do roteiro final. O motivo? Os roteiristas perceberam que seria um desrespeito apresentar um personagem tão adorado pelos fãs em um papel tão pequeno. Eles sentiram que, para fazer justiça ao Gambit, ele precisaria ter no mínimo o mesmo tempo de tela que o Fera teve naquele filme. X-Men Origins Wolverine. O Gambit finalmente teve sua chance de brilhar nas telonas em X-Men Origins Wolverine. Naquela época, Channing Tatum foi obrigado a abandonar o projeto por causa de conflitos de agenda. O resultado foi a escalação de Taylor Kitschke para o lugar dele. Kitschke assinou um contrato para 3 filmes, já com planos de ganhar seu próprio filme solo na sequência. Essa era exatamente a mesma estratégia que a Fox tinha traçado para o Deadpool, apresentar ambos os personagens no filme do Wolverine e depois lançá-los em suas próprias aventuras solo. Infelizmente, para o Kitschke, as coisas não saíram como planejado. Não apenas o X-Men Origins Wolverine foi detonado pela crítica e pelos fãs, como a atuação dele também não foi muito bem recebida. Para piorar a situação do ator, os filmes John Carter e Battleship fracassaram, impedindo que ele se tornasse a grande estrela do cinema que os estúdios esperavam. Ao mesmo tempo, Channing Tatum continuava repetindo seu forte desejo de viver o personagem. Ele argumentava que cresceu perto de Nova Orleans, conviveu com o povo Cajun e estava familiarizado com todos os dialetos e sotaques da região. Considerando que Tatum já era um astro de primeiro escalão e Kitschke, fosse culpa dele ou não, tinha falhado em alcançar esse status, a Fox decidiu mudar a rota e trazer de volta sua primeira opção para interpretar o Gambit. Kitschke foi super elegante e deu sua bênção ao Tatum, dizendo: "Se escalarem o Tatum, desejo tudo de melhor. Espero que ele arrebente com o papel." Tatum foi igualmente diplomático, dizendo que adorou o que Kitschke fez com o personagem, mas reforçou que era um fã fanático do Gambit e que interpretá-lo era seu sonho. O roteiro de Gambit. Para a história de origem, o ator não queria aquele clichê de super-herói salvando o mundo. O objetivo dele era manter os riscos menores e a trama mais pessoal. Para escrever isso, a Fox contratou o roteirista em ascensão Josh Zetumer, que trabalhou em Robocop de 2014. Tatum descreveu o roteiro como uma história de origem matadora. Embora o destino do mundo não estivesse em jogo, o filme seria focado em um grande assalto em Louisiana, cheio de reviravoltas. A Fox queria um espetáculo grandioso, e eles deram ao projeto um orçamento gigantesco de 150 milhões de dólares. A meta do estúdio era clara:
tornar o Gambit tão popular quanto possível para que ele assumisse o manto do Wolverine de Hugh Jackman como a âncora e a estrela não oficial da franquia dos X-Men. O filme começaria em 1984, logo após os eventos de X-Men Apocalipse. Veríamos o Gambit sendo julgado em um tribunal e prestando depoimento. Enquanto ele fala, a história volta no tempo para quando ele tinha 6 anos. Nesse passado, ele vive como um órfão sem teto em uma favela mutante em Nova Orleans. Após cruzar o caminho de um impressionante ladrão local chamado Luke LeBeau, Gambit é acolhido e criado pela família dele. Com o tempo, ele conhece Belladonna Boudreaux, membro de uma família criminosa rival. A atração é imediata. Saltamos depois alguns anos à frente e encontramos eles namorando e apaixonados, mantendo em segredo tanto o romance quanto seus poderes mutantes. Na tentativa de unir as duas famílias rivais, Gambit sugere que eles unam forças para realizar um assalto a banco. Infelizmente, tudo dá terrivelmente errado. A culpa pelo fracasso cai toda sobre os ombros de Gambit, custando a ele seu relacionamento com Bella e com sua própria família. Como punição, ele é banido e se muda para Paris. Daí avançamos novamente para 1984. Devido à manipulação do campo magnético da Terra feita por Magneto em X-Men Apocalipse, Nova Orleans foi permanentemente inundada. A família Boudreaux aproveitou o caos para roubar tudo que podia. Um dos itens que eles pegaram foi um misterioso baú que pertencia a um geneticista chamado Nathaniel Essex, também conhecido como Senhor Sinistro. Essex desenvolveu uma droga que simula superpoderes em quem a consome. Ele atrai Gambit de volta a Nova Orleans com uma oferta: roubar de volta o baú que os Boudreaux levaram. Gambit aceita o trabalho, mas sua motivação real é se vingar dos Boudreaux. Ele monta uma equipe de mutantes para realizar o serviço, que acontecerá durante um leilão do submundo no cassino dos Boudreaux, onde o baú será vendido. A equipe executa o assalto ao cassino usando seus vários poderes mutantes. Porém, ao recuperar o baú, Gambit descobre que dentro dele não há joias ou dinheiro, mas uma jovem garota mutante. Essex a quer para colher suas habilidades de cura. Gambit obriga a garota a levá-lo ao laboratório do vilão, que está escondido na mesma favela mutante onde ele cresceu. Lá dentro, ele encontra uma maternidade cheia de bebês mutantes e descobre a verdade horrível. O Senhor Sinistro usa o sangue desses bebês e dos mutantes da favela para fabricar sua droga. Ao confrontar o vilão e ameaçar destruir a operação, é revelado um segredo devastador. A primeira criança mutante de quem ele extraiu sangue era fraca e doente. Achando que o sangue era inútil e não sentindo nada pela criança, ele a jogou na rua para ver se ele sobreviveria ou morreria. Esse menino não era apenas filho do Senhor Sinistro, mas o próprio Gambit. Gambit percebe que sua vida inteira foi um grande experimento. Ele também descobre que Belladonna era outro produto do programa do vilão. Enfurecido, Gambit ataca o pai, mas acaba sendo nocauteado pelos capangas na confusão. A história corta de volta para o tribunal no presente. Descobrimos que Gambit está sendo julgado pela tentativa de assassinato de Essex. No entanto, vem a reviravolta final. O Gambit, no banco dos réus, se transforma e se revela a Mística. O Senhor Sinistro fica chocado ao perceber que o julgamento inteiro foi uma grande encenação armada pelos LeBeau. Enquanto ele estava preso naquele tribunal cheio de atores, a família LeBeau roubou tudo o que ele tinha e expôs sua operação ilegal para as autoridades. Esse roteiro parece incrível, mas o que deu de errado para que esse filme não acontecesse? O que deu errado? Channing Tatum conversou com vários diretores para comandar o projeto, mas acabou fechando com Rupert Wyatt, o mesmo diretor de Planeta dos Macacos, A Origem. Rupert compartilhava da mesma visão para o filme e estava tão apaixonado pelo personagem quanto o ator. Infelizmente, apenas alguns meses depois, o reboot de Quarteto Fantástico foi lançado e foi um fracasso retumbante de bilheteria. Isso fez a Fox entrar em pânico, cortar drasticamente o orçamento de Gambit e exigir que o roteiro fosse reescrito para se adequar a essa nova realidade financeira. Rupert se recusou a alterar o roteiro para caber nesse orçamento modesto e acabou abandonando o projeto. Isso deixou a Fox desesperada à procura de um substituto. Como resultado, adiaram o início das filmagens e tiveram que mudar a cena pós-créditos de X-Men Apocalipse. Originalmente, ela introduziria o Gambit, mas foi alterada para apenas fazer uma referência à corporação Essex. A partir daí, o filme entrou numa verdadeira dança de cadeiras de diretores. O primeiro a assumir foi Doug Liman, que fez No Limite do Amanhã. Insatisfeito com o texto, Liman começou a reescrevê-lo esperando deixar sua marca no projeto. No entanto, ele também acabou saindo dizendo: "É tudo sobre o roteiro e eu simplesmente não estava sentindo firmeza nele."
Ele foi substituído por Gore Verbinski, diretor da trilogia original de Piratas do Caribe. O projeto parecia avançar a todo vapor, mas não demorou muito para Verbinski também pular fora por diferenças criativas. A essa altura, o roteiro já tinha passado por tantas mudanças que tinha se transformado em uma comédia romântica para maiores de 18 anos. Channing Tatum! Por que essa mudança para a comédia romântica? Bem, a Fox decidiu que o tom de cada filme derivado dos X-Men deveria ser guiado pela personalidade do seu protagonista. Por exemplo, Deadpool foi uma comédia escrachada e violenta. Logan foi um faroeste moderno. Como Gambit era um malandro trapaceiro e mulherengo, o estúdio sentiu que isso pedia uma história de amor entre ele e Bella, com um tom muito parecido com o filme Sr. e Sra. Smith. A essa altura, Channing Tatum estava carregando o projeto nas costas e lutando para mantê-lo vivo, de forma muito parecida com o que Ryan Reynolds fez por Deadpool durante mais de uma década até conseguir. Tatum começou a pressionar o estúdio para dirigir o filme ele mesmo, ao lado de seu parceiro de produção, Ray Carolin. No entanto, a Fox barrou a ideia, considerando que nenhum dos dois jamais havia dirigido um longa-metragem antes. O golpe de misericórdia no Gambit de Channing Tatum veio com a aquisição da Fox pela Disney. A casa do Mickey cancelou oficialmente o filme e removeu do calendário de lançamentos. Tatum ficou arrasado. Mesmo assim, ele declarou que ainda estaria aberto a interpretar o personagem no futuro, embora tenha admitido que não deveria ter tentado dirigir o projeto. Hoje, ele reconhece que aquela pressão para assumir a direção foi um ato de arrogância e desespero, apenas para tentar fazer o filme sair do papel a qualquer custo. No fim, o ator finalmente vestiu o traje de Gambit nas telonas em Deadpool e Wolverine, fazendo parte do grupo de personagens que foram jogados no limbo da Fox. E para compensar ainda mais, a Marvel confirmou Tatum no elenco de Vingadores Doomsday, lutando finalmente ao lado dos X-Men.